Dani, qual que é o spoiler que você vai dar desse episódio do podcast especificamente? No final desse podcast, a gente não chega a conclusão nenhuma. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 125. Eu sou Rafael Arinelli e não me venha com spoilers. Eu sou o Daniel Cury e ele era um fantasma o tempo todo. Toma essa. Vim com spoiler já. E eu sou o Edu Sasser e no final a ilha era uma rolha, tá? Nossa. Muito bom. Estamos hoje reunidos no podcast Cinemação número 125 para conversar sobre essa grande questão, né, que é tomar spoiler na cara, como o que o Daniel fez. Ainda bem que ele não falou o filme, né, porque se ele tivesse falado o filme, já era, todo mundo já ia saber também. Tudo. Então tá tudo certo, as pessoas estão tipo, nossa, do que eles estão falando, que filme, do que é. Será que a pessoa que tava morta tá na ilha de rolha do Edu? Nossa senhora. Pode ser, quem sabe? É uma coisa só. Para acompanhar a gente nessa conversa, trouxemos nosso amigo de novo aqui, Edu Sasser. Edu, seja bem-vindo a 2015, né? Você ainda não tinha participado esse ano com a gente, né? Ainda não, só como ouvinte, só rindo muito de vocês. Não rindo muito de vocês, rindo muito com vocês. Não quero ficar um palhaço, né? É isso mesmo, cara. Bom, hoje vamos então conversar sobre spoilers, vamos tentar descrever um pouco mais o que é o spoiler, né? Qual que é a função também do spoiler? O spoiler tem uma função dentro do cinema, dos seriados, enfim, do entretenimento, né? Qual a função do spoiler? Vamos discutir um pouco essa questão, mas vamos logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the trumpet began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing, let's ride. Dani, hoje é dia da gente falar sobre spoilers, não é pra contar spoilers, ok? Isso tá bem entendido? Tá, tô sabendo tudo, tô direitinho, mas assim, sei lá, eu não sei se eu, não tem problema com spoiler, assim, eu não... Não, você nunca contou spoiler pra ninguém sem querer, por exemplo? Acho que não, cara, eu não sou de... geralmente eu sei, porque assim, teve uma vez que acho que eu quase contei, entendeu? Entendi. Aí eu lembro que, tipo, eu desviei na hora, eu falei, sabe assim, eu consegui fingir que eu não tava contando o spoiler que eu contei sem querer. Entendeu? Você é safo, acho que era do então. Harry Potter, entendeu? De novo. Aí eu fui safo na forma de falar lá com o cara, tipo, de manjar nas coisas e falar assim, não, aí a pessoa nem percebeu e tal, aí tipo, depois veio todo assim, nossa, ele morreu mesmo. Você tem lábia, né? Tem uma coisa assim, uma habilidade certa, uma certa habilidade com o dizer, com o discurso, com a linguagem. Entendi. Eu tenho uma história de spoiler, mas vou deixar pra contar no podcast mesmo, porque senão não vai ter graça. Tem que ser no tema principal mesmo. Porque daí o Edu vai ter chegado, né? Então, daí já junta todas as histórias e a gente já coloca tudo na mesa. Então não vou nem dar spoiler sobre minha história de spoiler. Olha só que metalinguagem. Ó, spoiler do spoiler. Eu poderia dar um spoiler do spoiler, né? Se eu contar um spoiler de um do spoiler. Harry Potter, é spoiler? Tipo...
É isso que a Quem gente vai não leu, discutir. quem não viu, sabe assim, uma grande merda. Quem não leu e não viu já nem faz questão, né? Então, É isso mesmo, mas cara. enfim. Se você que tá aí escutando a gente, você quer mandar a sua história de spoiler, o que foi que aconteceu com você, se você já contou, já soltou algum tipo de spoiler sem querer, se você não é essa pessoa safa, essa pessoa como o Dani, né, que é toda hábil e com as palavras, né? Então, mande um e-mail aqui pra gente pro contato@cinemação.com, o nosso e-mail onde você vai poder contar histórias gigantescas ou histórias curtas, porque nosso e-mail atende qualquer tipo de história. Deixa aqui, mande seu e-mail pra gente. Você também pode acompanhar o Cinemação no facebook.com/cinemação, nossa página, né, do Cinemação dentro do Facebook. Temos também o Twitter do Cinemação, @cinemação, onde sempre tem lá comentáriozinhos engraçados e a gente fazendo gracinha com alguma coisa. E você pode também acompanhar o nosso Twitter no @DanielCuri, @Arinelli e @Henrique Risato. São os Twitters aqui do time titular do podcast, que também estamos sempre de olho pra comentar, pra criticar, pra xingar muito no Twitter. Então acompanha a gente lá. Eu xingo várias coisas no Twitter. Pois é, então, agora a gente não faz isso no nosso Instagram, no @cinemação também, ou instagram.com/cinemação, o Instagram oficial do Cinemação, onde temos também várias fotos e coisinhas engraçadas que estão sempre lá saindo no Instagram. E não deixe de nos acompanhar na Web Rádio Vagalume, webradiovagalume.com, uma rádio online onde o Cinemação participa todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados ao meio-dia. É isso mesmo, estamos ao vivo lá na rádio da Web Rádio Vagalume, ao vivo e a cores, né, com nossos temas gravados. Olha só que coisa complexa. É verdade, não dá. Então não deixe de nos acompanhar lá, não deixe de entrar no cinemação.com, você que fica aí pensando que o Cinemação é só um podcast. Não, não é só um podcast. O Cinemação tem um site, tem um portal com mais de 10 autores que ficam lá escrevendo e trazendo notícias diariamente para você sobre cinema. E não deixe também de curtir, de compartilhar, de comentar o que você está achando do Cinemação como um todo, né? Tanto os posts quanto o podcast e tal. Então entra lá no SoundCloud, dá sua avaliação, entra no iTunes do Cinemação, coloca lá sua avaliação também, que isso é importante pra gente, porque além de nos ranquear melhor em meio a esse mar de podcasts que temos, ele também ajuda a gente a avaliar como que tá indo o nosso trabalho. Então não deixa de ir lá e colocar todos os seus comentários. E lembre-se, saia do armário 20 de podcast, o nosso querido e tão aclamada campanha Saia do Armário 20 do podcast. Meu, tô mega feliz que essa campanha pegou, cara. Pegou e devia pegar também em outros podcasts, né? Eu acho que não é Sim, só pra gente. é. Funciona pro mundo dos podcasts. Se você ouve podcast, vai lá, comenta, dá a sua opinião, fala o que você achou. Nem que seja um breve comentário, é sempre bom. O seu comentário é a extensão do podcast. Ele não precisa acabar quando o podcast acaba. Ele pode continuar com o seu comentário. E a discussão pode dar vida a outras discussões, a outros temas e tal. Então saia do armário, ouvintes de podcast, e lembre-se de apresentar para mais pessoas o podcast do Cinemação. Assim, todo mundo cresce, todo mundo fica feliz e vamos continuando em frente, sempre animados. Dani, temos recados de parceiros. Olha só, coisa que a gente não faz com tanta frequência, mas temos recadinhos de parceiro. Que recado é esse que a gente trouxe para os nossos ouvintes tão queridos, hein? Pois é, a partir de agora, não sei se você já está sabendo, mas se você não está, você vai ficar sabendo agora. A partir de agora, você pode aprender a produzir, vender e gerir o seu filme por meio de um curso de MBA em cinema. Caraca, olha só. MBA do LA Film, que é o Latin American Film Institute.
O MBA em Cinema do LA Filme prepara os profissionais de diversas áreas para aprimorar a visão de marketing e negócios e a capacidade criativa dos alunos. O universo do marketing cada vez mais se utiliza da ferramenta de filmes na construção das suas estratégias empresariais, sendo amplamente utilizado pelas empresas brasileiras. Com um embasamento conceitual e instrumental para que o aluno desenvolva estratégia e realize projetos cinematográficos, o curso também atua na distribuição e mensuração de resultados. Então você vai aprender a fazer filme, você vai aprender a gerir resultados, você vai aprender a produzir audiovisual para grandes clientes, você vai aprender a ser um grande profissional na área. Com certeza um curso completo, cheio de coisa boa para você que quer fazer cinema, que finalmente produzir audiovisual numa escola conceituada, numa escola de grande gabarito que é o Latin American Film Institute. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse curso, você acessa o site mbacinema.com.br. Ótimo, né? MBA, não sei se você sabe, mbacinema.com.br. Acessa lá, conheça mais sobre o curso e boas aulas para você. Chegando aqui na parte de comentários, mais uma vez, né, no podcast Cinemação agora número 125, vamos começar com um comentário que recebemos da nossa querida ouvinte Camila Albuquerque. Ela já escreveu antes, a gente já leu o comentário dela antes, mas é sempre legal receber esses comentários assim dessas pessoas que sempre estão escrevendo pra gente, justamente porque mostra que ela tá engajada lá acompanhando todo o nosso trabalho. E ela escreveu no último podcast, o podcast Cinemação número 124, Whiplash. E ela escreveu o seguinte: saindo do armário. Olha aí, já usou a campanha como porta de entrada do e-mail. Já é ponto positivo. Já mostrou o caminho da linguagem e atribuir novos significados para expressões. Exatamente. Olha que bonito isso. Exatamente. Porque quando você tem uma expressão que tem um determinado significado, você pode mudar o significado das palavras. E a expressão sair do armário está mudando de significado. A partir de agora é querer comentar, querer mostrar que você ouve o podcast, mostrar que você pode ser uma pessoa mais participativa. Exatamente. Dentro do mundo tecnológico das internet. Tudo isso para provar que você é bom de lábia, né? Toda essa sua frase, toda rebuscada, bonita, foi pra mostrar que realmente você é bom com palavras, olha só. Não, pra mostrar que você tá mudando o significado, mesmo que não mude. Não, o significante, acho que muda tanto o significado, tem aquelas coisas malucas lá, mas o importante é que tá mudando o significado. Muito bem, a Camila escreveu pra gente o seguinte: apesar da maluquice do professor, o diálogo do bar em que ele se explica foi genial, e de uma forma geral, o Andrew serve como exemplo de motivação, mostrando o esforço em busca de um sonho, mas claro, respeitando os limites de cada um. A montagem do filme é realmente incrível e a trilha ficou muito bem encaixada. Torci muito para o Whiplash no Oscar. Estou revoltado até agora, mas sabia que era difícil ganhar. E, gente, bom trabalho nesse podcast, hein? Olha aí, ainda ganhamos um elogio no final. Ela inicia o e-mail dela com a nossa campanha e acaba fazendo um elogio. É quase um e-mail perfeito. Só faltou elogiar a gente mais durante o e-mail. Só faltou falar que a gente é bonito, mas aí seria meio difícil, né? Mas, cara, eu concordo com a Camila. Eu tinha o Whiplash também como um dos meus favoritos, mas é muito pelo carinho, assim. Tipo, o Whiplash, ele habitou o coração de muitos cinéfilos e tal. Acho que muito por conta dessa coisa do professor-aluno, né? O mestre e o aluno e tal. Só que ele tinha até um concorrente de uma certa forma, não vou dizer igual, porque são filmes diferentes, mas você tinha concorrentes similares, né? E aí quando você tem dois filmes, como no caso o Whiplash e o Foxcatcher, você acaba tendo... É mais difícil de você ver um filme desse ganhar, entendeu? Porque são dois filmes que têm uma temática muito parecida, assim, dessa coisa do mestre, do treinador, né, e tal. Sim. Eu acho que enfim, não gostei tanto, assim, do Foxcatcher, mas eu acho que a grande questão é que o Whiplash, apesar de ser tecnicamente sensacional, ele é muito, assim, a gente guarda o carinho muito mais por ele ser apaixonante, por Exatamente, ele ser... Ele é cativante, né? É tipo, assim, não quero comparar muito, porque não tem muito a ver, sei lá, meio confuso. Ou tem, mas não cabe aqui a comparação.
mas tipo, sei lá, o Sociedade dos Poetas Mortos. Sim. Eu não sei, não saberia dizer se ele é um filme maravilhoso, perfeito, tecnicamente. Talvez não, mas ele é cativante, você termina empolgado. A empolgação do Whiplash é diferente, mas não deixa de ser a coisa que você sai, tipo, nossa, que legal, sabe? Você sai animado. E um filme pode ser assim, e mesmo tendo falhas, mesmo tendo alguns problemas. Não é o caso do Whiplash, mas mesmo assim ele talvez não tenha tido um preciosismo que a academia curtiu tanto no Birdman, por exemplo. Não, e foi legal no último podcast, quando a gente conversou com o Caio, que ele trouxe essa visão muito mais profissional do negócio, né? E aí a gente pôde ver ele falando justamente sobre a questão de tempo, ele falando também do ritmo, né? A dublagem, né? Da bateria. Tipo, coisas que a gente não pega isso, né? Você não sabe, cara. E não é questão de ter nada a ver com cinema, tem a ver com sensibilidade no ouvido, né? Com conhecer o instrumento perfeitamente, né? Fica a dica, então, vai lá escutar o nosso podcast Cinemação número 124 sobre o Whiplash. Tem aqui o comentário do Vitor Queiroz Arraes, de 17 anos, auxiliar administrativo de Natal no Rio Grande do Norte, porque ele já chegou com a ficha completa, né? É, isso mesmo. Já chegou dando carteirada, assim, quem eu sou, o que eu faço, tudo mais. Muito legal. O Vitor Queiroz mandou um e-mail pra gente, um e-mail que enche a gente de orgulho, né? Que é o orgulho com J. Não sei, porque tem gente que fala orgulho de brincadeira. Muito orgulho, porque ele escreveu o seguinte: fala, galera do Cinemação, venho através desse e-mail participar do Saia do Armário ouvintes do podcast, ou seja, já tá participando da campanha. E escuto o podcast desde 2008 e nunca mandei e-mail pra nenhum, principalmente porque não acho minhas críticas interessantes. Nada mais justo mandar o meu primeiro e-mail para o meu podcast favorito. Acabei de terminar uma maratona do podcast de Cinemação, sou ouvinte desde o episódio 56 sobre universos paralelos e desde lá não consigo parar de ouvir este podcast maravilhoso. Obrigado por ter tornado uma parcela da minha vida mais divertida e por me trazer mais conhecimento dessa bela arte que é o cinema. Já que o e-mail já está ficando longo, um grande abraço a todos e novamente muito obrigado. PS, prometo que vou voltar e a gente espera que você volte. Não precisa nem elogiar tanto assim, mas muito obrigado. Adorei esse e-mail do Vitor, super legal. Foi um dos e-mails, assim, que deixou a gente orgulhoso durante a semana inteira, né? Que é tipo, é o e-mail combustível, que a gente lê e fala, caraca, a gente precisa ler esse e-mail no podcast pra todo mundo ver que a gente trabalha e que tem gente que gosta da gente. Pra gente ver que a gente é legal. Olha, a gente é legal. Tá vendo? Não, fora que outra, né? O cara já mostrar que, tipo, escuta a gente desde o podcast 56, cara. Pô, é coisa, hein? É coisa pra caramba. E ele fez maratona, resta saber, assim, como que foi a maratona. Foi 10 por dia, não sei, vai saber, né? Mas assim, coisa. Eu vi provavelmente muito podcast de uma vez. Isso que é muito legal, né? Assim, uma das coisas que eu mais gosto, se você pega, por exemplo, um programa de TV e você quer acompanhar, até um tempo atrás era muito difícil você começava de onde você começava, né? E na internet você tem o arquivo, você tem tudo lá disponível. Então, é muito legal. Se você tá ouvindo, começou a ouvir a gente nesse podcast, por exemplo, tem tudo lá pra você ouvir. Você pode escolher, ouvir só o que te interessar, ouvir tudo. Sim, tá lá disponível. Isso é muito legal e que bom que o Vitor curtiu e tá ouvindo a gente e resolveu começar, né, num número bastante lá atrás pra acompanhar tudo, bem legal. Eu acho que a melhor maneira da gente começar esse papo sobre spoiler é tentando definir o que é spoiler. Vocês acham que já tem uma definição muito clara, objetiva e que todo mundo já entende? Você chega num lugar e fala spoiler, pronto, a pessoa já sabe o que é? Ou vocês acham que ainda é um conceito pouco difundido, que a gente ainda tá
amadurecendo, ou sei lá, a palavra por ser inglês, né, e tal. Qual que é o conceito de spoiler pra vocês? Eu acho que todo mundo que se incomoda com o spoiler sabe o que é spoiler. Todo mundo que, sei lá, se importa com isso sabe o que é e fala spoiler mesmo. Eu acho que é isso mesmo, as pessoas já estão sabendo. Mas antigamente não chamava spoiler, né? Chamava o quê? Nossa, Eu não lembro o que chamava, cara. Tipo, não me conta o final. Sei lá, era estraga prazer. Estraga prazer, pode sei ser. lá. Tem uma definição clara do que é spoiler? Spoiler vem do inglês spoil, né? Ó, Spoil Daniel sambou, porque eu ia também ver a mesma definição. Então, do inglês spoil. Spoil é tipo estragar, né? Prejudicar, fazer algo ruim. Né? Entendi. É um verbo muito usado. Então, spoiler é a pessoa que pratica o ato de estragar, de prejudicar alguma coisa. Então, assim, o spoiler, a partir dessa definição, eu entendo o spoiler como uma informação que estraga a sua experiência de assistir determinada coisa. Entendi. Entendeu? Por exemplo, não sei, tem filmes que tanto faz o final, porque o importante é o desenrolar dele. Talvez contar o final não seja um spoiler, entendeu? Então, mas será que a gente já não pode entender que o spoiler, até pelo próprio significado da palavra, ele já não é algo negativo? O que você acha, hein, Edu? Olha, cara, eu acho que não. Acho que vai muito da coisa que o Daniel falou, de você se importar ou não com spoiler. Eu sou a pessoa que eu não me importo com spoiler mesmo, falando de coração aberto pra vocês. Eu não me importo com nenhum tipo de spoiler. Eu recebo os spoilers, mas pra mim funciona o quê? Eu preciso ver a coisa acontecer. Você pode me contar o final de qualquer coisa, mas pra mim é indiferente, ou algum fator decisivo dentro da trama que eu não vou me incomodar. Muito sério falando. Mas você não liga pra surpresa, assim, de ter a reação espontânea? Não liga. Eu digo isso até recentemente com House of Cards, né? Que saiu a terceira temporada tem que 2 semanas. E eu já sei tudo que acontece na terceira temporada, já sei como ela termina e ok, pra mim vai valer a experiência quando eu estiver assistindo a temporada e aí eu mesmo criar toda a minha linha sobre aquela trama. Eu não me incomodo muito com spoiler, mas eu tenho um amigo que ele não... Você tem uma ideia, ontem saiu o resultado de um concurso que a gente fez e eu vi tipo a nota dele antes. Aí eu falei assim, você quer que eu te conte? Ele, não, pelo amor de Deus, não me conta. Entendeu? Ele não... Cara, você tem noção? Ele não assiste promo e não assiste trailer pra não levar spoiler de nada. Caraca. É interessante, é uma opção, né? Sim. Sei lá, eu acho que depende muito, nesse caso assim, depende muito da obra em si mesmo, assim, pelo menos pra mim. Tem filme que se você me contar o final eu vou achar ruim, entendeu? Exatamente. Porque, tipo, né? Mas tem momentos que nem a gente comentou séries também, no caso do How I Met Your Mother, por exemplo, eu lembro que teve um momento que eu falei assim, quer saber? Me conta aí, foi o Henrique até que me contou. Ele falou assim, é isso e aquilo. E aí eu sabia o final, depois eu fui assistir e ok. Tipo, eu tinha aceitado isso. Mas tem uma coisa que daí o Henrique é mestre, né? E daí ele fica do seu lado te enchendo o saco porque ele quer contar. Só que ele precisa da abertura pra que você dê uma abertura pra ele poder te contar. Então existe essas pessoas que tipo assim, caraca, você ainda não viu, porque meu Deus do céu, porque o que acontece é incrível, porque não sei o que. Daí você fala, caraca, mas eu não quero saber, mas tipo, a pessoa já tá tipo te dando tanta reação do que é aquele negócio, que tipo, já meio que cresce a sua expectativa, entendeu? E aí, ou você vira pra pessoa e fala, não, conta logo essa merda, porque agora eu fiquei curioso. Ou, tipo, sua expectativa fica tão gigante que a hora que você chega pra assistir o negócio, você fala, era isso? Tipo, que merda. Então. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema com receber spoiler, mas eu respeito a galera que não curte spoiler. Eu não falo spoiler assim, chego, tipo, assistir um episódio antes de um amigo meu e falo, caraca, acontece tal coisa no minuto tal e explode a cabeça e coisa que a pessoa não curte e eu vou, tipo, estragar a diversão dela. Não, se eu não tenho problema com spoiler, legal, parabéns pra mim. Mas eu respeito todo mundo que
tem problemas com spoiler. Eu acho que o final de How I Met Your Mother eu até contei num outro podcast que eu participei e o host não tinha visto ainda. Então... Mas, tipo, foi na inocência. Não, às vezes acontece, mas eu acho que assim, e aí entra, eu acho que o mundo das séries tá um pouco até mais dependente, não sei se dependente do spoiler, mas mais frágil ao spoiler, né? Porque as séries hoje em dia, quem acompanha muitas séries, os episódios saem toda semana, é um monte, e série depende muito do cliffhanger, né? Que é aquela coisa, aquele momento, aquele grande acontecimento no final do capítulo que vai gerar pro outro episódio e tudo mais. E é muito louco, porque o mundo das séries, tipo, é o do não me conte spoiler. O mundo, se você pega da novela, que também depende muito do cliffhanger, é exatamente o contrário. As pessoas, tipo, sabem e querem ver, né? Assim, nossa, ele vai matar a fulana no sábado, como que eu vou perder, não sei o quê. Aí você fala, mas como que você sabe o que vai acontecer? E tem na revista, né, todos os detalhes do que vai acontecer. Então é muito louco isso. Eu acho que no cinema não são, assim, existem muitos filmes em que o final tanto faz. Que nem eu tava vendo aqui tem uma comunidade não, né, uma página no Facebook que é Spoiler de Hoje. Por isso se divertem contando. Então, contam o final. É muito interessante. Aí eu tava vendo, por exemplo, tem tipo, eles contaram o final do Birdman e do Grande Hotel Budapeste. Aí eu falei assim, nossa, eu nem lembrava direito do final. Porque não é que eu não lembrava, mas assim, eu não importei com o final. Porque esses são dois filmes em que tanto faz o final. O importante é o caminhar, o importante é o andar da carruagem, o importante é o que acontece ao longo do filme, do Grande Hotel Budapeste principalmente, né? Exatamente. Tipo, e no caso do Birdman ainda existem muitas interpretações. Eles falaram uma coisa que pode não ser o que eu achei, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que o cinema, ele tem uma... Ele é mais... ele é menos... Ele é mais flexível, Ele é mais flexível, ele não sofre tanto com o spoiler. Tirando alguns poucos casos e tudo mais, né? Exatamente. Poucos não, mas assim, existem... Que nem eu vi um filme que eu não assisti, não vou falar qual é. Tem um filme que eu não assisti e aí tá escrito assim, tipo, os dois morrem. Aí eu olhei, eu fiquei puto da vida. Falei, não vi esse filme ainda, tal. Romeu e Julieta. Pior que não, mas tipo... Não, então, aí entra nessa... Mas você entrou num âmbito legal pra caramba. Que é o da história que todo mundo conhece, né? Tipo, sei lá, você vê uma história, um filme sobre Jesus Cristo, você não sabe o que acontece no final? Exatamente. É óbvio que você sabe, entendeu? Mas aí que tá, né, cara? E ainda tem outra coisa. Às vezes, o spoiler, ele vem disfarçado, inclusive, no subtítulo. Por exemplo, a gente tem lá, Planeta dos Macacos, o confronto. Tipo, já tá te dando um spoiler na cara que vai haver um confronto. Aí você assiste o filme e, tipo, 50% do filme é eles discutindo se vai ter ou não o confronto. Aí você tá lá, tipo, caraca, eu entrei no filme já sabendo que ia ter o confronto, por que vocês estão discutindo tanto tempo se vai ter o confronto? Então, mas ou não? Olha que legal, isso eu acho que já tem a ver com a cultura da novela do brasileiro, porque esse segundo título é no Brasil. E o brasileiro, ele tem essa coisa, tipo, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele tá acostumado com isso. Ele se sente instigado a ver alguma coisa, a acompanhar uma história, quando ele sabe o que vai acontecer e ele quer saber como vai acontecer, que é bem o caso da novela, né? Talvez os mexicanos, que têm a mesma cultura que a gente, ou todos os latino-americanos que assistem muita novela, tenham esse sentimento do tipo, eu sei que o cara vai matar fulana, eu sei que o fulano vai trair a mulher dele, sei lá. Então eu quero ver como isso vai acontecer, eu quero ficar nervoso, entendeu? Não, aqui no Brasil, a coisa da novela, da revista, você cria através do spoiler, você instiga a pessoa a assistir aquele produto, né, pra poder ver a forma com que vai chegar ao resultado final, né? Por exemplo, sei lá, agora que tá acabando essa novela aí das 8, sei lá, Comendador morre no final. Você disse pro cara que o Comendador vai morrer. Tecnicamente você estragou o final da novela pra ele, que poderia ser uma surpresa. Mas não, você acaba alimentando a expectativa de saber a forma com que o Comendador morreu. Foi tiro? Ele vai fingir, sei lá, o helicóptero caiu, a geladeira? Você cria essa expectativa no espectador, pelo menos aqui no Brasil, e principalmente pra galera que acompanha a novela. Pro seriado, eu já acho que é uma coisa meio que... O spoiler é uma espécie de pista do que vai acontecer,
que você embarca nela ou não, né? E em alguns momentos pode até estragar um pouco da diversão. E já no cinema, mesmo eu gostando de spoiler, eu acho que fica chato, porque, vamos botar assim, por exemplo, Garota Exemplar, que tem a mudança em determinado momento do filme. Se você conta aquela mudança do filme, acabou a graça do filme total. Exatamente. O Garoto Exemplar é um exemplo, olha que bacana, né? Maravilhoso. O Garoto Exemplar é um exemplo. Eu lembrei também do As Vantagens de Ser Invisível, que se você sabe o que tá rolando com o carinha lá, com o personagem principal, perde um pouco da graça, perde um pouco do impacto que é importante no final do filme. Mas tem muitos também que não, né? Sei lá, tem muitos que você não conta porque você não tá... Porque, não sei, eu acho que também tem muito disso, né? Sei lá, você pega as séries, por exemplo, as pessoas... o episódio novo sai do Game of Thrones, que é o clássico dos spoilers. Isso, chegou no ponto certo, Dani. Então. E pode até falar principalmente, sei lá, qual é o limite aqui de spoiler? 10 anos? 5? Uma semana? Vamos... Exatamente. Eu acho que o importante pra gente aqui, se a gente for dar exemplo, né, pelo menos aqui dentro do podcast, pra gente pensar pelo menos aí nos 10 anos, né, assim, quando a gente for dar exemplo de algum filme, por exemplo, porque... Né, a gente tinha uma regrinha aqui no Cinemação, não sei se a gente ainda mantém, mas é do tipo, passou de... Uma semana. Era uma coisa assim, passou de tipo um mês, a gente já tava falando. Exatamente. Né? Mas eu acho que, mas justamente a maioria dos filmes que a gente fala, por exemplo, o Garoto Exemplar, ninguém vai sair falando, né? Tipo, a não ser daqui a muito tempo. Exatamente. Ninguém vai, tipo, sair falando exatamente o que acontece, porque você sabe, mesmo que você saiba dessa coisa de que não tem problema, sei lá, mesmo que você não queira, mesmo que você queira falar um pouco de spoiler, porque, sei lá, não cabe esse debate. É diferente de algum acontecimento, às vezes, do meio do filme, né? Ou que não estraga... Porque tem acontecimentos que, tipo, é um spoiler, mas não é tanto, porque não estraga tanto a experiência, né? Depende muito da história, depende muito da trama e tudo. Cara, mais. eu sou do tipo que eu não gosto de saber, assim, porque eu gosto de ter a minha reação muito autêntica, sabe? Eu gosto de sentir muito o filme de uma forma, tipo, como a primeira vez, assim. Então eu não fico... Por exemplo, por isso que eu já falei aqui, né, que eu não leio crítica do filme antes, eu não fico... Às vezes eu vejo o trailer, mas também não fico, tipo, correndo atrás pra ver o trailer e tal. Então tem um pouco disso, assim, de não querer ficar recebendo muita informação do filme. E principalmente quando é um filme que eu quero muito ver. Quando é um filme meio bosta, que eu não tô a fim de ver, eu meio que tô cagando, assim, pro que o filme vai me trazer ou pra spoiler, entendeu? Mas quando eu tenho uma expectativa alta com o filme, eu quero sentir essa reação minha, assim, bem autêntica. Então, e eu tenho uma coisa de, tipo, eu tento preservar ao máximo as pessoas que eu converso pra elas sentirem um pouco dessa reação autêntica, sabe? Então, às vezes, sei lá, se eu chego pra minha mãe e falo, mãe, você precisa ver um filme assim, assim, assado e tal, dela pega e fala, mas como é que é o filme? Eu falo, não, o filme é assim, assim, assado e tal. E aí a história é que o cara vai lutar contra um câncer. Daí ela fala, mas ele morre no final? Eu falo, mãe, vou te contar. Tipo, não adianta você vir pedir isso pra mim. Daí ela fala, mas eu não ligo, eu prefiro saber porque eu não fico sofrendo. Maravilhoso. Então, eu não vou começar a ver nada de novo com você. Nenhum seriado eu vou começar a ver com você, porque não dá pra confiar em você. Porque eu tenho nojo de você. Eu precisava ver aquele rei morrer. Isso foi um spoiler? Puta que pariu. Sai daqui! Chega! uma experiência que eu tive que vai ser com série, eu vou citar esse exemplo de série aqui, que foi com o Game of Thrones. Por quê? O Game of Thrones eu te fiz uma coisa bastante bacana, que muitas pessoas deveriam fazer, que é tipo ler o livro, né? E aí eu sabia que ia acontecer uma coisa, tipo, eu sabia, eu tinha certeza, eu falei, tipo, tinha acabado de uma forma o episódio anterior, eu falei assim, nesse aí, fulano morre, né? Eu acho que esse spoiler a gente pode jogar no vento, porque saiu em todos os Facebook, Twitter, Tumblrs do mundo, porque a galera ficou louca de ódio com quem postou. Tá, que é o do Joffrey. Isso. Então, e eu sabia, tipo... Só que, juro por Deus, foi uma das únicas vezes na vida que eu fiquei nervoso
sabe, tipo gastrite, quando você fica com o estômago embrulhado, assim? Eu fiquei daquele jeito. E eu ficava vendo aquilo porque, tipo, eu sabia o que ia acontecer. Então a minha experiência, e a série é fenomenal, a ponto de fazer a experiência ser boa pra quem leu o livro e pra quem não leu. Porque quem não leu ficou assim, tipo, chocado, né? Exatamente. E quem tinha lido o livro, se ficou que nem eu, ficou nervoso, tipo, meu Deus do céu, é agora, e você fica nervoso, assim, e a forma como tudo foi construído. Então eu acho que é uma questão também de experiência. Eu já vi filmes que eu sabia o que acontecia no final, que teoricamente me estragaria a experiência, só que daí eu tive uma outra experiência, entendeu? Por exemplo, a do fantasma, ele era um fantasma o tempo todo. Que filme será esse? Se você assiste sabendo, você vai começar a perceber os detalhes, então você fala assim, verdade, olha, ninguém olhou pra ele, olha, ele tá de tal jeito. Exatamente. Então você presta atenção nesses detalhes. Claro que isso é legal quando você vê também o filme pela segunda vez. Sim. Mas não deixa de ser também algum tipo de experiência, entendeu? Uma vez, cara, eu tive um efeito bumerangue, porque... Sabe essa piadinha que você sempre faz, assim, de tipo... o fulano morre no final, sabe? O mocinho morre no final. Tipo, que é uma coisa bem clichê, né? Sim. Quero brincar com spoiler, você fala... Mocinho morre no final. E uma vez eu vi um filme, que eu nem lembro qual que era, que o cara realmente morria no final. E aí, eu lembro que eu tava numa reunião em casa... E aí eu tava falando desse filme e aí alguém brincou falando, ele morre no final. Eu fiquei muito puto. Tipo, eu não acredito que você contou que ele morre no final e não sei o que e tal. Daí a pessoa olhou pra mim e falou, cara, isso era tipo uma piada. Tipo, uma piada clichê. E você, com a sua reação besta, tipo, revelou o final do negócio, entendeu? Aí eu, tipo, por ter feito bumerangue, sabe? Então, hoje eu tento nem demonstrar reação. Quando alguém fala, não, tá certo. E eu gosto também de quando eu sei do final, de, tipo, provocar. Não de ficar assim, nossa, você não acredita que vai acontecer. Não de provocar no mau sentido. Mas de falar assim, você vai gostar, hein? Tipo, você nossa. Se você sabe principalmente a característica tem coisa que acontece da pessoa, que, né? olha, você vai curtir muito, não sei o quê. Exatamente. Então eu gosto de fazer isso, assim, eu acho que é interessante pra instigar a pessoa. Falar assim, nossa, então vou ver esse filme e tal. Então, eu acho que é um pouco por aí. Só que tem também o problema da rede social, né? Então, principalmente com séries, mas isso acontece muito com filme, com tudo. Inclusive com página no Facebook que fala o fim do filme. Mas, tipo, aí se você... Claro, no caso da página, você opta por curtir e seguir a página se você gosta de saber do spoiler. Se você não gosta, você não vai lá atrás. Mas tem gente que, tipo, simplesmente vai lá e joga na sua cara. Te manda um e-mail, você abriu, você já viu, acontece tal coisa. Mandar e-mail é sacanagem. Puta que pariu. Ô Dani, nesse dia da morte do Joffrey no Game of Thrones, foi muito engraçado, porque acabou o episódio, né, ele morreu, um amigo meu entrou na HBO Go, tirou um print da cara do Joffrey roxo no chão e publicou no Facebook. Então. Mas isso que é foda. Tipo, não tinha 10 minutos que tinha acabado o episódio. Mas é verdade. E tipo, isso assim, por um lado, assim, pra HBO deve ser até bom, porque ela sabe que as pessoas vão ficar desesperadas pra ver a série na hora. Eu, por exemplo, tava acompanhando, tipo, na TV, né? E no dia que eu ia ver, eu não ficava vendo nada. Tipo, não ficava no Facebook e tudo mais. Então você tem que ficar fugindo dessas coisas, né? Pra não saber. Então isso que sei lá, por um lado, eu acho que sim, de fato, é uma forma, é uma opção. Assim, não vou ficar entrando no Twitter, no Facebook pra evitar. Se você vai atrasar de ver algum filme e sabe que todo mundo vai começar a falar do final dele, você não fica procurando saber das coisas e tudo mais. Eu lembro, por exemplo, que quando saiu, olha a bizarrice, quando saiu o último livro do Harry Potter, eu comprei em inglês na pré-venda, tipo 6 meses antes do filme ser publicado, eu já tinha pagado por ele. E aí chegou, o livro chegou na minha casa, ia chegar, sei lá, durante o fim de semana, na segunda-feira, não sei. E foi começo de férias, eu tava na faculdade, se eu não me engano, primeiro, segundo ano na faculdade. E aí eu, fui fazer uma viagem. Os amigos meus, todo mundo assim, vamos pra praia. Falei, beleza, chegando da praia eu vou começar a ler o livro. Aí eu fui pra praia, cheguei em casa, o livro tinha chegado. Eu comecei a ler, eu demorei uns 3 dias pra ler porque era em inglês, eu ainda não tava habituado a ler inglês. Enfim, e o livro é grande pra caramba, um bitelão.
E eu demorei um tempo pra ler. Eu fiquei esse tempo inteiro sem entrar na internet. Claro, primeiro porque eu queria ler o livro de qualquer jeito, pra não querer fazer outra coisa. Mas também porque eu sabia que se eu entrasse, eu ia sem querer entrar no site e alguém podia comentar alguma coisa, ou ia ter comentário embaixo revelando alguma coisa, e isso ia estragar a surpresa do livro. Então, e aí não entra essa parte justamente de assim, o spoiler, a gente tem vários níveis de spoiler, né? O spoiler, ele virou realmente uma coisa quase que cultural, né? Porque você tem spoiler leve quando você olha o título do filme, você tem spoiler pesado, que é quando o cara te conta, tipo, os principais pontos e tal. Você tem spoiler moderado, que é quando faz como o Henrique faz, que fica, tipo, te cutucando e querendo mostrar que, tipo, já é uma espécie de spoiler, né? Você tem o spoiler da vida real. Olha só que profundo. Mas sabe por quê? Tipo, no final você morre. Tipo, assim, você vai ver um filme que é baseado numa história real. Se você sabe da história real... Exatamente. Entendeu? Que nem... Eu acabei de ver aqui, porque eu tô com a página aberta, essa desgraça, vou fechar aqui. Do final do Sniper americano, entendeu? Mas quando eu fui ver o filme, eu já sabia. Você já sabe. Porque é uma história verdadeira, se você não sabe... É que daí, dependendo do filme, você tem um recorte da vida do cara que às vezes não chega até a parte que ele realmente morre, ou que ele vive, ou que ele casa, ou que ele vira gay, entendeu? Não tem isso. Tipo, mas pega um recorte da vida dele que é um momento importante e pronto. Sim, mas aí o legal é o andar da carruagem, exatamente, como eu falei. É o processo, é o como isso acontece. Então, mas o questionamento que eu ia fazer era o seguinte: se a gente tem esses vários níveis de spoiler, e você, tipo, contou um episódio que passou com você porque você tinha esse interesse de conhecer, de ver o livro do Harry Potter e tal, enfim, e ter a experiência nova, será que não é muito disso, assim, quando você tem uma obra realmente que te importa, que tem um peso pra você, não é uma coisa muito assim de você namorar aquela obra? Por isso que eu acho até estranho, tipo, o Edu aí, que assiste série pra caralho. Edu, você não tem uma série assim que você coloca, tipo, no seu colo e fala, não, essa daqui eu não posso saber spoiler. Rafa, acaba sendo uma coisa difícil, porque o que acontece? Pra alimentar o site, muitas vezes eu tenho que entrar nos sites gringos pra poder saber as informações pra colocar como notícia. Então, vira e mexe, eu acabo sabendo de coisas que vão acontecer. Uhum. É verdade, tem razão. Mas assim, sempre tem aquele grande acontecimento, assim, que eu acho que difícil, eles não costumam não revelar, né? A não ser que seja aquela... É que hoje já é mais difícil você acompanhar a série com 3 meses de diferença, porque demorou pra chegar, né? Hoje é quase que instantâneo. Exato. Seja por métodos legais ou não, mas tipo, é instantâneo, você fica sabendo na hora, né? Exato, tipo, vamos botar assim, no TV Line às vezes sai assim, a gravidez numa série importante. Tipo, se eu acho que ali pode não ter nada do que eu assisto, eu vou dar uma olhada. Mas, sei lá, procedural da NBC, personagem vai morrer com um tiro. Como eu assisto procedural da NBC, eu não vou clicar, porque provavelmente eu vou levar um spoiler na cara. E até o que a gente já comentou anteriormente. Hoje em dia, com as redes sociais, cara, absurdamente. Acaba um episódio de qualquer coisa, ou mesmo não acabou, a galera tá spoilando, a galera tá comentando. Por exemplo, House of Cards estreou dia 27 de fevereiro a 3ª temporada. Na noite do dia 27 tinha gente falando, chorei muito com o season finale porque, sei lá, o Francis morreu. Cara, não tem horas que o episódio que saiu a temporada inteira você tá me dando spoiler. Isso eu acho sacanagem. Tem uma coisa que me deixa irritado. Spoiler de reality show. Eu assisto o American Idol. E geralmente eu assisto um dia depois que passa, né? Se passa na terça, eu assisto na quarta e assim por diante. E quando eu entro no Twitter que eu levo spoiler de quem saiu, aí eu fico maluco. Eu fico maluco. Spoiler de reality show me deixa louco. Então, e é muito louco isso, né? A gente tá falando de spoiler, a gente tá indo pro lado da TV, que é uma coisa muito mais instantânea, né? É uma coisa que a pessoa, tipo, sei lá, vê e já comenta, tudo mais. No cinema não tem tanto isso, né? Mas tem, mas... Tipo, sei lá, 50 tons de cinza é ruim, sabe? É um spoiler. Todo mundo sai comentando isso, entendeu? Mas, sei lá, é diferente, entendeu? A pegada. Não sei se
Mas você percebe assim, ó, agora a gente encontrou um conteúdo que o Edu, por exemplo, curte e que o spoiler, tipo, chega ao ponto de incomodar, de deixar ele puto, entendeu? Porque é um conteúdo que é relevante pra pessoa, entendeu? Eu acho que isso é a chave do spoiler, né? O spoiler ele pode ser considerado leve, por exemplo, quando você tem pouca relação ou pouca intimidade com aquele conteúdo que você tá absorvendo. Então, se a gente for pensar assim, ó, a gente tem um site de cinema onde a gente escreve periodicamente sobre cinema, notícias de cinema e tal. Consequentemente, a gente tá envolvido diariamente com algum tipo de spoiler, seja ele mais leve, seja ele mais pesado, mas a gente sempre tá envolvido com algum tipo de spoiler. Desde tipo, saiu o ator tal, entrou o ator tal, o cara vai usar, vai pintar o cabelo, tipo, tudo isso são mini spoilers, entendeu? Porque você já tá, tipo, recebendo um pouco daquele conteúdo antes dele sair oficialmente, então você começa a ter pequenos spoilers ali. Aí a partir do momento que você vai se envolvendo com aquilo, a importância dele vai aumentando. Aí tem momentos que você fala, não, agora eu não quero mais saber, chegou um momento que agora eu quero curtir a sensação, né? E aí, como a gente tem aqui o site que precisa ser alimentado, como até o Edu falou, o Logado escreve muito, fala muito sobre séries, então eles precisam estar em constante contato com o conteúdo de séries, então bate também em spoiler. E aí a gente chega num ponto em que a gente começa a não ligar tanto para esse tipo de spoiler, até porque a gente leva isso como um hobby, um trabalho e tal. E é um contato diário, a gente meio que, beleza, sabe? A gente já gravou podcasts aqui, tipo com 1 ou 2 sem ter visto o filme, por exemplo. E a gente vai conversando e discutindo baseado basicamente em 1 bilhão de spoilers que a gente lê, que a gente estuda antes de fazer o podcast. Então a grande questão do spoiler que eu vejo é justamente essa, qual que é a sua intimidade, ou qual que é o seu contato, sabe, com aquele conteúdo. Tipo, eu me importo com o conteúdo ao ponto de querer ter uma reação completamente autêntica por aquilo. Ou não, eu não me importo tanto com aquele conteúdo porque eu já quero meio que saber, porque é um conteúdo que eu vou consumir de uma forma diferente, talvez até um pouco mais rasa do que eu consumiria um outro conteúdo, entendeu? Então, assim, varia muito e vai muito do seu encontro com o conteúdo que você tá consumindo, né? Eu precisava ver aquele rei morrer. Isso foi um spoiler? Você usou spoiler de uma forma bem abrangente, que seria qualquer informação sobre o enredo. Eu acho que o grande problema é quando é um que estraga uma surpresa, um plot twist, algum detalhe. Esse se torna o maior problema. Ele não é estragar, ele não é o ato de estragar. Então, é que depende do que você enxerga. Exatamente, depende do que você enxerga como estragar a experiência, entendeu? Exatamente. Para algumas pessoas, você contar, não sei, você contar algo que acontece no meio do filme, ou que leva pro terceiro ato, não é um spoiler. Mas pra muita gente também, e a pessoa não quer saber de tudo, entendeu? E eu acho que isso, do ponto de vista do showbiz, é ótimo pra quem é do showbiz. Por quê? Porque o cara sabe que quem não quer spoiler vai assistir o episódio da série no dia que ela sair, vai assistir o filme na estreia, vai assistir, sei lá, o reality show ao vivo, entendeu? Porque as pessoas vão buscar isso, porque senão você tem a experiência estragada. E de fato é muito mais divertido, eu acho, muito divertido. Assistiu lá o Game of Thrones no dia que sai, junto com o mundo inteiro lá na HBO. Eu gosto de ver filme na estreia, nem sempre dá, mas quando possível eu gosto de ver filme na estreia, na pré-estreia. É muito legal, porque daí você vê antes de todo mundo, você sabe o que vai acontecer e tudo mais. Eu acho que o que te incomoda é cada um encontrar em si mesmo, profundamente, o que te incomoda, o que é spoiler pra você, e saber tentar se livrar dele, entendeu? Não ficar seguindo, dependendo de como for, a melhor forma é não ficar seguindo tudo quanto é canal de informação nas redes sociais.
entendeu? É não entrar na rede social num período. Ó, eu só vou assistir amanhã o filme novo do, sei lá, pro próximo filme dos Vingadores, só vou assistir na segunda semana que estiver passando. Então eu vou ficar uma semana praticamente sem entrar direito nas redes sociais, porque Exatamente, eu não quero saber o que acontece. Apesar de que o Vingadores não é o tipo de filme que incomode tanto, sei lá, não acho que... Então, não mas acho aí é que tá, né? tanto. Vai, tipo, não vai te incomodar, mas às vezes vai incomodar, tipo, o Henrique, que é um verdade. cara Quem é fã de quadrinhos, vamos supor, se ficcionado, você é fã de quadrinhos, você espera que o personagem X faça a coisa Y. Exatamente. E ele vai lá e faz diferente. Todo mundo vai começar a reclamar. Não, porque um dia se viu, cara. Aí você não viu o filme e você fala, porra, já tô sabendo, não faz, entendeu? exatamente. Aí você já vai com preconceito do tipo, você já vai puto com o filme sem nem ter visto. E daí isso estraga a sua experiência no sentido de, sei lá, de repente fazer você não gostar de algo que você talvez goste, entendeu? Se você, por exemplo, quando você vai ver um filme tendo a certeza de que ele é ruim, se você não soubesse desvencilhar um pouco disso, talvez você não enxergue nada de bom nele, talvez ele tenha coisas boas. Então, também é você saber, enfim, se desvencilhar das informações que te incomodam, né? Não sei. Tem a ver muito com a sua expectativa também, né? Pra aquele conteúdo, como você se coloca e tal. A pergunta que eu ia fazer pro Edu é a seguinte: Edu, trailer é spoiler? Mais ou menos. Tem uns que contam tudo, né? Tem alguns que contam tudo, mas acho que é mais um aperitivo, né? Mais aquela coisa de jogar alguma coisa que te atraia pra ver o filme. Então, eu não acredito que seja spoiler, não. Depende, mas em geral não é. Eu lembro que eu vi um trailer de filme de terror e eu tive a sensação de que todos os sustos do filme estavam no trailer. Porque ele quis... Daí é o processo de, sei lá, novelização da cultura pop. Pra atrair o público, em vez de você instigar e fazer ele não saber o que vai encontrar quando for ver o filme, ele faz exatamente o contrário. Ele joga tudo no trailer e faz você chegar lá no cinema, tipo, sabendo o que vai acontecer. Por quê? Porque ele tá competindo com muita gente, a concorrência tá complicada, nem todo mundo vai pagar tanto ingresso porque a crise é aquela coisa horrorosa. E aí você, tipo, ele quer te jogar tudo. Então assim, isso aqui é uma comédia, eu vou colocar todas as piadas boas. Aí você vai dar risada no trailer e fala, nossa, esse filme é muito bom, vou dar risada. Aí você chega lá e todas as piadas que você daria risada, você já deu porque você já viu no trailer. Exatamente, as outras são ruins. Filme de terror também, né? Tipo, todos os sustos estavam no trailer. Aí o resto é só uma tensãozinha fraca, daí o filme não é bom. Só que então, a novelização, eles querem contar tudo o que vai acontecer. Nesse sentido, a gente pode falar que sim. Então, nesse sentido, ele é um spoiler. Tem muito trailer que conta spoiler, mas acho que a maioria ainda não chega a isso, entendeu? Mas, de fato, se você pegar trailers mais antigos, por exemplo, tinha uma época que o responsável pela criação do trailer era o próprio diretor. Hoje em dia, geralmente, é o marketing, né, da distribuidora e tudo mais. Mas era o próprio diretor. Ele fazia um trailer pessoal, uma coisa... Você não sabia nada, você vai olhar e falar, do que é esse filme? Não sei. Ele queria te instigar a ver o filme pra descobrir o que o filme mostra. Isso não existe mais. Hoje em dia o trailer, pelo menos até a metade do filme, ele já te mostra o que vai rolar. Porque é essa concorrência, essa coisa do eu preciso, tipo, mostrar qual é a desse filme pra pegar o meu público-alvo certinho. E não o cara que não gosta de thriller, mas eu fingi que era uma comédia pro cara ir lá, entendeu? Não sei. Será que daí nesse caso a gente entende que o spoiler, ou a forma como o spoiler é construído, quando ele nasce não do consumidor, né? Como a gente tava falando de tipo, como o amigo do Edu aí que tirou a foto, tirou um print da tela e colocou no Facebook, né? Mas será que quando o negócio parte da própria produtora ou da própria emissora, enfim, quando nasce desse jeito, será que o spoiler, ele já não é também uma ferramenta de entretenimento, mas que ela é usada até como um gatilho para tentar atrair mais o público? Tipo, isso daí será que já não tá virando uma estratégia também justamente comunicação? Por isso que eu falei, eu acabei de dar o meu nome, o nome a essa estratégia de novelização. Tipo, é a novelização da vida. Você morre no final, você já sabe o spoiler da sua vida. O como isso acontece, que é o que cria a expectativa nas pessoas. Eu acho que é um processo que, de fato,
Então, mas aí dos dois lados, pode se né? agravar, entendeu? Dos dois lados, tanto da pessoa que consome, aí a gente tá falando aqui especificamente do Brasil, ou seja, a pessoa que consome, que vê muita novela, e aí ela já tem essa cultura de, eu quero saber, quero entender o que vai acontecer ali na frente e tal, quanto um processo de gatilho da parte dos próprios produtores, sabe? Tipo, eu vou soltar um spoiler. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Guerra Civil já não é um mega spoiler? Tipo, o Guerra Civil da Marvel, tipo, foi um puta spoiler. Vamos fazer um filme em que o Homem de Ferro vai brigar com o Capitão América. Tipo, pra mim, que eu não acompanho os gibis, foi tipo, caraca, como que assim eles vão brigar, mano? Tipo... Porra, que puta spoiler, sabe? Faz sentido. É que, então, justamente, é que daí a questão é o que vai acontecer depois disso. Se eles contarem, tipo, quem ganha a Guerra Civil, sei lá, como ela se desenrola, o que acontece depois dela, é um spoiler. Mesmo que seja baseado em histórias em quadrinhos que muita gente já leu. Então, quem já leu pode muito bem chegar pra você e falar assim, porque... acontece isso e aquilo. E aí, você pode duvidar porque pode ser que eles mudem. E aí, se eles mudarem, eles vão criar um susto, mas que... Tipo, um susto assim, vão contrariar as expectativas de quem leu os quadrinhos. E talvez eles não gostem porque eles acham que tem que ser uma cópia fiel e tudo mais, entendeu? E remete até, inclusive, à época que tinha os filmes do Harry Potter, que eu lembro que eu era do tipo que lia os livros, tal, acompanhava tudo e tinha... A gente já percebeu Orkut, isso, tudo mais. Daniel. E aí, assim... Então, eu sei. Eu só tô repetindo aqui pra quem pegou o podcast no meio, assim, né? Mas assim, eu lembro que tinha gente que reclamava de algumas coisas, tipo, porque mudaram isso aqui, esse detalhezinho da história, porque tal parte acontece de tal jeito e não daquele. E aí eu pensava assim, mas se for pra ver exatamente, absolutamente tudo que tá no livro, no filme, eu prefiro ler o livro. Então, que bom que eles têm algumas mudanças, que algumas coisas são um pouco diferentes, porque cria expectativas, entendeu? Sei lá, se eu dar um exemplo, talvez no momento em que ele tem um processo de volta no tempo lá no Prisioneiro de Azkaban, que no livro é contado de uma forma diferente. Você entende de uma forma... Você não entende exatamente da forma como o filme mostra. E o filme mostra de um jeito que eu não tinha pensado. E aí você fala assim, que legal, tipo... Criou uma porção de expectativa, elo, né? Se alguém tivesse me contado isso antes de eu ver o filme, talvez eu teria ficado puto. Falar, não era pra ter me contado, agora estragou essa surpresa que é pra quem lê o livro e tudo mais. Então eu acho que o spoiler também tem essa questão do... Como a cultura pop é cada vez mais, mais abrangente, você tem livro, tem uma coisa baseada na outra, uma coisa inspirada na outra, você ainda tem, o spoiler do spoiler. Você estragar a experiência do cara que tá no processo de ver a obra anterior e ver o filme, ou a série, enfim. E daí você tem essa coisa de criar um novo até mesmo pra quem já conhece. E aí você vai ter, Caraca, isso que você falou é muita viagem, eu tô viajando agora. Não, porque aqui. Eu tô pensando... Eu tô pensando, por exemplo, no Game of Thrones. Não, eu tô pensando que se você fala pra pessoa, eu vou te contar um spoiler, você já tá dando um spoiler do spoiler que você vai contar, É verdade, tá certo, eu vou te contar um spoiler. E aí a pessoa... Eu entendi o raciocínio do Dani, principalmente com Game of Thrones, que ele ia até citar, justamente porque como a galera da HBO já sabe o que o Martin vai fazer, na quarta temporada mesmo teve um spoiler do livro, tem uma cena na série que não tem no livro que viria à frente. E provavelmente, como a série acaba andando mais rápido e provavelmente vai terminar antes do Martin liberar os livros, ou a gente vai ter um final completamente diferente dos livros, o que vai tornar a experiência de quem acompanha os dois produtos mais interessantes, ou a série vai acabar matando toda a diversão de quem lê os livros. Sim, ou esclarecendo, porque os últimos livros da série, tudo bem que eu li numa fase que, não prestava tanta atenção, mas eles não deixam tanta coisa clara, sabe? Fica tudo muito no ar, porque a forma como ele descreve, ele muda o nome do personagem, e aí você fala, calma aí, quem é essa pessoa? Não sei. E aí, na série, quando você vai ter a mesma atriz, o mesmo ator, você vai sacar tudo isso com mais facilidade. Então isso também, pra quem
foi que nem eu que leu e, tipo, ficou 3 meses sem ler e voltou a ler o livro no meio e você esclarece um pouco, entendeu? Então eu acho que tem essa coisa do tipo, a série daí vai ser um spoiler do livro, tipo, vai ser um spoiler do livro, entendeu? E não o livro um spoiler da série. Não sei se deu pra entender, mas mais ou menos isso. Mas assim, o que eu ia falar do Game of Thrones é justamente isso. Tipo, além deles estarem adiantando, eu sei que eles vão mudar algumas coisas, entendeu? E daí você fica nessa dualidade, do tipo, nossa, eu preciso então ler o livro pra ver o que foi diferente, entendeu? Ah, mas eu já sei que fulano morre e vai morrer de qualquer jeito, porque não tem como a história caminhar dessa forma se ele não morreu nas duas, tanto no livro quanto na série, entendeu? E aí o filme dos Vingadores vai ter que, tipo, por exemplo, quando você fala que o Homem-Aranha vai aparecer, já tá uma expectativa, né? Nossa, então vai aparecer o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem tudo a ver com a Guerra Civil e tal. Então você tem, tipo, o fato de haver o spoiler faz com que você crie teorias e pense a respeito e crie uma expectativa diferente do que se você, vamos supor que os Vingadores fossem chegar e a gente não soubesse de nada. Mal tivesse saindo trailer. O trailer só mostrasse a musiquinha do Pinóquio, entendeu? Aí, o cara falando a musiquinha do Pinóquio. Aí, tipo, você ia ter uma outra experiência, entendeu? Eu acho que o grande debate aqui é, spoiler ou não spoiler, só muda a sua experiência em relação ao produto que você tá consumindo. Eu precisava ver aquele rei morrer. Isso foi um spoiler? Tem outra coisa interessante, que é o fato do spoiler ele ter crescido muito, ele ter ganhado muita força agora, né? Nesse momento, nessa era em que a gente tá vivendo, que é uma era de tecnologia, de comunicação. Hiperconectada. A gente tem várias coisas interconectadas, e aí você acaba tendo essa questão de, tipo, todo mundo, a hora que fala, ou que comenta e tal, toda hora você já tá sabendo. Eu me peguei agora, enquanto vocês estavam falando, me peguei pensando, vocês imaginam que merda gigantesca teria sido se o pessoal que foi assistir cinema visse aquele trem chegando e alguém tivesse, tipo, soltado um spoiler antes, manja, sabe? Tipo, cara, vai vir um trem lá, mas é uma tela, não tem... Não é um trem de verdade. Não é um trem de verdade. Aí todo mundo ia sentar no cinema, ia ver o negócio vindo e tipo, tá, era isso então. Não ia ter aquele negócio da emoção da galera se abaixando, sabe? Achando que, porra, é de verdade, porra, tá vindo um trem aqui e tal. Então você tem essa questão de, tipo, o spoiler, ele é uma espécie de assassino de emoções, meu. Sim. É assassino de emoções, e também tem o spoiler exagerado, né? Porque, por exemplo, eu lembro que eu tive uma professora que fez uma piadinha sobre o Psicose, e eu na época não tinha visto Psicose. Aí ela fez assim a piadinha assim, vocês sabiam que Psicose, em Portugal, o título como que é? A assassina era a mãe? Nossa! Tipo, é uma piadinha que falam, né? Tipo, não é esse nome em português, óbvio, é a famosa piada de português e tudo mais. A assassina era a mãe. Aí eu vi, eu falei assim, putz, então a assassina é a mãe, sei lá, tipo, eu pensei assim. E aí eu fui ver o Psicose e eu falei, não, calma lá, né, não é assim. Tipo, é a mãe, né, não é nesse sentido. Então, quer dizer, tem essa... O título do Corpo que Cai em Portugal é A Mulher que Viveu Duas Vezes. Tipo, você quer um título mais spoiler gigante que esse, cara? Mas é um spoiler mais ou menos, porque você fica assim, calma lá, o que aconteceu? Não entendi, entendeu? Não é uma coisa explicativa, entendeu? Então, talvez pode ser interessante. Justamente, é de acordo com a cultura de cada país, o que as pessoas... O que faz criar expectativa nas pessoas, entendeu? Edu, qual que foi o último filme que você assistiu e que você já foi, tipo, já sabia qual era o spoiler, assim? Tipo, você já sabia o que ia acontecer? O Birdman. Birdman? Ô, louco, você sabia? Sim, eu levei spoiler do pessoal do Melhores do Mundo, que eles têm essa mania de contar os spoilers. E aí eles iam fazer um podcast sobre os filmes do Oscar. E o primeiro que eles falaram foi o Birdman. E meteram um spoiler na primeira frase. Assim, foi maravilhoso. Só que aí eu pensei assim, pô, eles podem estar zoando. Mas não, era verdade.
Quer dizer, você já foi com aquela informação no inconsciente, né? No mínimo. Exatamente. Exatamente. Igual ficar, sei lá, Menina de Ouro, pode falar spoiler já? Pode. Menina de Ouro, eu lembro que na época que eu fui assistir, eu assisti o filme, sei lá, no domingo do Oscar, eu assisti o filme e tava com muita vontade de ver, só que aí quando antes de eu ir assistir, uma tia minha tinha assistido e falou assim, não vai ver não, o velho mata ela no final. Que sacanagem. Entendeu? E naquela época, não é que eu me preocupava mais, que eu não tinha site, então eu não levava spoiler. Aí você me conta o final, aí você senta na sala e fica esperando, tá, como é que ele vai matar ela? Então, foi uma experiência diferente, né? Você teve, você ficou... você fala, e agora? Aí você vê ela cair e quebrar ali a espinha, aí você fala, tá, e agora? O velho mata ela quanto? E aí você fica na expectativa de ver o Clint matar a Hilary Swank. Então, porque eu já sabia. Essa experiência, né, ela muda completamente, porque a primeira coisa que você vai fazer quando você vai assistir o filme é você estar se abrindo para novas informações, para algo que te surpreenda, algo novo, algo que venha a você de uma forma que você não imagina. Então você tem essa primeira sensação quando você não tem nenhum tipo de spoiler e que você não sabe nada sobre aquilo. Aí a partir do momento que você toma um spoiler na cara, a sua sensação é outra. Você já vai, sem esse impacto do spoiler, mas você já vai, você quer saber como que vai chegar naquela situação que você já sabe que vai acontecer. Então você tira o sentimento de surpresa e você simplesmente tem um sentimento de ansiedade, entendeu? Que é outra experiência, né? Eu acho que... Que é outra experiência, exatamente. Exatamente. Que é como a minha mãe fala, que não quer ficar sofrendo com uma pessoa, sabe? Que não quer ficar... não quer ficar sofrendo lá, vendo o cara se vai viver ou se vai morrer. Ela não quer ficar com esse sentimento de, putz, eu vou sofrer junto com ele, sabe? Que é uma sensação, muito próxima do personagem. Aí, nessa questão, ela chega lá e fica... Não, eu quero saber do final porque, eu vou lá e já vou mais fria, entendeu? Já vou, Eu vou preparada. Então, mas nesse caso, será que ela não prefere uns filmes tipo o Grande Hotel Budapeste, que não importa tanto o final, o legal é o desenrolar? Não gostou de O Grande Hotel Budapeste. Não, mas algum tipo de filme em que o importante entendi. É o desenrolar e não o que acontece. Exemplo, muito simples e básico, A Paixão de Cristo. Quem não sabia o que aconteceu? Todo mundo sabia o que aconteceu no final. Só que você não sabe como, você não sabe qual é a maneira que ele escolheu por retratar a história de Jesus. Então, mas você sabe, entendeu? E outra coisa, eu acho que quando um produto, você recebe o spoiler dele e além dele criar essa sensação, mudar o teu sentimento da expectativa para uma novidade, para ansiedade, eu acho que quando ele te mentir o final, ele te abre uma possibilidade de você dar a sua própria interpretação, eu acho que o spoiler já não atrapalha tanto assim. Por exemplo, vou citar aqui o final de Lost. A maioria das pessoas sabe como é que foi o final de Lost, que é aquela reunião. Só que quando eu assisti, por sorte, assisti no dia que passou e coisa e tal. Mas tem uma galera que tá assistindo agora, uma amiga minha tá assistindo a série agora, e ela já sabe o final. Mas eu acredito que a interpretação que você tem daquele final, daquele caminho que foi feito para aquela reunião e o passo que eles dão adiante, não diminui a experiência que você tá tendo em assistir aquilo. É uma experiência totalmente diferente, né? Totalmente diferente de quem, acompanhou a série do começo ao fim, né? Sim. Acho que, por exemplo, o próprio Birdman, o final dele deixa em aberto para cada um da sua própria interpretação, mesmo você sabendo do final antes de assistir o filme. Exatamente, claro. Agora sim, uma questão é, se você tem essa questão de você vai lá, vai interpretar da forma como você tá recebendo essa informação. Agora, a partir disso, você é uma questão, que acaba sendo
quase que sentimental, porque você, tipo, recebe a informação de outra maneira e aquilo você acaba digerindo aquilo, sabe, de uma outra maneira. E aí você acaba tendo uma reação até um pouco mais racional do que emocional, né? Porque no caso de Lost, por exemplo, a gente sabe que a maioria das pessoas se envolveram com a série, tipo, tinha a série, tipo, mega no topo, e o final fez com que a série até caísse, perdesse até um pouco de importância por conta de todo o seu caminhar. Agora, a pessoa que já tá indo sabendo que o final é uma bosta, ela já... Olha que eu sou do time que eu gostei do final de Lost. Eu assisti o final de Lost 3 vezes. Eu gosto bastante do final de Lost. Então, mas a pessoa que de repente acha o final uma bosta, ela já vai com a expectativa menor, entendeu? Então o spoiler, ele acaba tendo um certo benefício no sentido de te trazer pra racionalidade, sabe? Tipo, analise isso sem o peso da emoção, sem o peso do impacto que é. Eu vou dar um exemplo. Um filme que eu gosto muito, sempre gostei dele, e eu já falei aqui no podcast do Cinemação, é o Pounder, né? O Energia Pura. Um filme que eu assisti de 1995 e tal. E é um filme que tem mais ou menos os mesmos moldes, muito parecido, daquele filme do Tom Hanks com aquele negão que tem o poder da cura lá. Sim, A Espera de um Milagre. Isso, exatamente. É o mesmo molde, são histórias muito similares, só que no caso do Energia Pura ele veio antes, né? E ele não mostra um negão, ele mostra um albino. Exato. E aí eu gosto muito desse filme. E aí eu lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez, cara, eu me emocionei, a cena final, eu chorava junto com o filme, ficava mega emocionado e tal. E o filme criou pra mim uma relação emotiva, sabe? Tipo, eu assisto o filme até hoje e eu tenho uma relação emotiva com o filme, assim. O filme, por eu ter assistido numa época que de repente ele me conectou com o filme de uma maneira muito mais íntima e tal, enfim. E aí, tipo, eu fui sugerir esse filme pra algumas pessoas verem, tipo, eu sugeri pra uma tia, pra uma prima e tal. E aí elas começaram a assistir e falaram que desligaram no meio do filme. Porque elas falaram, cara, que história ridícula, o cara é albino, aí ele solta raiozinho. Tipo, que coisa ridícula e tal. Eu falei, caraca, como é que pode achar esse filme ruim, manja? Tipo, mas é porque eu tenho essa relação emocional com o filme, entendeu? Sim. Se eu já tivesse, tipo, dado algum tipo de spoiler pra elas, talvez elas fossem assistir o filme já de uma maneira mais racional e talvez tivesse até um pouco mais de paciência pra assistir o filme. Se eu tivesse falado, trata de um filme que mostra um albino que tem poderes, sei lá, elétricos e tal, mas que é um cara mega inteligente, que tem um QI muito avançado e ele tem toda uma parte humanitária por trás. Se eu tivesse dado esse tipo de informação, não um spoiler do tipo, cara, sabe, acontece isso ou aquilo no final e tal, mas se eu tivesse, tipo, passado algum tipo de spoiler pra elas, talvez, né, a relação fosse muito mais racional e por isso a paciência surgisse. Sim. E tem a questão também da opção de não assistir. Eu sei de 2 exemplos na minha família de pessoas que não assistiram. Exemplo 1. Aliás, mais de 2 até. Por exemplo, minha mãe não assistiu Marley e Eu e não vai assistir Marley e Eu nunca na história da humanidade. Por quê? Porque ela sabe o que acontece no final, entendeu? Mas acho que Marley e Eu, todo mundo espera o que acontece no final. Então, assim, tipo, todo mundo imagina o que vai acontecer, entendeu? E ela sabe que ela vai ficar chorando, então ela não vai ver. Teve gente também que não quis ver A Culpa é das Estrelas. Eu não vou ver filme de gente com câncer que morre no final. Aí eu falei assim, mas como que você sabe, tal, não sei o que, não assista, mas não vai ver. E eu tô dando spoiler, foda-se, né? Mas tá, pelo amor de Deus, vai. Se alguém não sabe o que acontece no final da Culpa das Estrelas. Acho um absurdo o Daniel tá dando spoiler pras pessoas assim, gratuitamente. Não, eu tô dando spoiler de filmes que não são óbvios. Daqui a pouco o Daniel vai dizer que quando a gente depois que ficar velho, a gente morre. Então. Aí não dá. A gente morre no final, é spoiler da nossa vida. Mas é bom deixar a pulga atrás da orelha porque, ok, Culpa das Estrelas tem a parte do câncer, morre no final,
Mas não é também bem assim, né? Não é bem assim. Não, então, exatamente. Mas mas tem a pior história de todas. Minha irmã foi na locadora começou uma vez. a lavar a roupa suja agora, viu, Edu? Não, deixa eu contar. Casos de família. Não, a reclamação não é da minha irmã. Minha irmã foi na locadora. E aí eu lembro que acho que eu tinha indicado, tinha falado assim, se você quiser ver um filme muito legal, eu 500 dias com ela. E aí ela voltou e falou assim, eu não aluguei porque a moça da locadora falou que o filme não é bom. Aí eu fiquei assim, como assim? Aí ela falou assim, porque a moça falou assim, esse filme não é bom, eles não terminam juntos. Olha o spoiler maravilhoso. Aí eu fiquei puto, eu falei, você quer ver filme tudo igual? Quer ver comédia romântica que é tudo igual, que você quer que é a mesma receita? E aí quando vê com um filme de qualidade bom e você quer que todo mundo devia assistir, esse aqui. Aí eu fiquei puto da vida, não só com a minha irmã, mas principalmente com a mocinha da locadora. Pois as pessoas entendeu? Não sabem porque as locadoras estão acabando, né? Exatamente. Falei, pelo amor de Deus, ela não tinha que falado nada, né? Não tem que falar nada. No máximo fala assim, olha... Se você não gosta de comédias românticas se você gosta de comédias românticas muito tradicionais, esta é um pouco diferente. Uma coisa nesse tipo você pode falar, entendeu? Até ia sugerir... Na próxima ela recomenda pra sua irmã Namorados para Sempre. Fala, esse aqui é maravilhoso. É super caso de amor. É verdade, Namorados, nossa senhora. Eu precisava ver aquele rei morrer. Isso foi um spoiler? Cara, mas tudo isso, toda essa parte de spoilers, elas estão ligadas a um lado muito emotivo, né? Muito emocional. Tanto assim a sua relação com os filmes, quanto também a sua... querer ou não tomar spoiler, né? Você sentir a raiva, o desprazer de tomar um spoiler na cara, ou você, tipo... sei lá, tipo, simplesmente deixar passar porque você não tem tanto aquela questão, sabe, mais apegada e tal. Mas a gente tem que entender que o spoiler faz parte de uma cultura que hoje a gente vive, que é essa cultura interligada, né? E não tem jeito, não tem como você, tipo, ficar 100%, a não ser que você realmente se desconecte e fale, eu não vou mais entrar no logado, por exemplo. Que absurdo. Não, no logado a gente não dá spoiler, que absurdo. Você não pode. Às vezes você pode não me seguir no Twitter, que eu posso te dar um spoiler assim, free. Mas, assim, pelo menos eu faço o quê? Quando vou ver Game of Thrones. Se eu não consigo ver Game of Thrones no horário que tá passando na HBO, cara, eu vou evitar entrar no Twitter e no Facebook logo depois que o episódio acabou. Porque eu sei que alguém, de sacanagem ou não, pode comentar alguma coisa que vai estragar a diversão. Então, se você você se dói muito com spoiler, evita. Não tem pra onde você fugir total dos spoilers. Só se você morar, sei lá, na Sibéria. Mas tem como você tentar dar uma, chavada, assim. E evitar problemas, né? Eu acho que um dos países onde tem muito esse debate bastante acalorado, principalmente por conta lá do Game of Thrones, mas por alguns outros motivos, algumas outras séries e filmes, é nos Estados Unidos, porque você tem a costa leste e a costa oeste com 5 horas de diferença, entendeu? E aí isso causa, tipo, o pessoal que não tem como ver de qualquer forma lá na Califórnia fica puto com a galera de Nova York, entendeu? No Brasil você tem diferente coisa com o Acre. Como não tem ninguém no Acre, não tem esse problema, brincadeira. brincando, a gente deve... Eu já tô vendo, gente, os brasileiros trolls dando spoiler de Vingadores 2 pra galera da gringa. Sim, é verdade, porque vai passar pelo menos um dia antes, né? Uma semana antes, sei lá. Uma semana. O filme será dia 23 aqui, dia 1º lá. Vai ser muito spoiler na cara dos gringos. Não, então, mas é um filme que o spoiler incomoda? Acho que os fãs incomodam, talvez né? O final, porque a grande questão de Os Vingadores qual que é? A grande questão é como que o filme vai fazer o link final, né, pra que a grande briga aconteça, tipo, do Homem de Ferro com o Capitão América. Como que eles vão fazer esse desenrolar, entendeu? Tipo, até chegar lá. Ou seja, você já tem o spoiler. Ainda mais se ele for contrário, se ele for diferente de alguma coisa dos quadrinhos, sabe? Tipo, exatamente. Porque o fulano disse isso de forma diferente, ou porque tal coisa acontece.
porque a tal pedra não sei de onde surgiu diferente. Aí eles ficam puto e chuta a cadeira e tal. Não, e ainda imagina se, por exemplo, numa cena pós-crédito aparece um Homem-Aranha. 2 segundos depois que um troll sair do cinema, ele vai contar que na cena pós-crédito tem o Homem-Aranha. Exatamente, é verdade, é verdade. E se for, tipo, se eles conseguirem segurar, tipo, o ator, ou, sabe assim... Ah, porque é o Miles Morales ou o Peter Parker. Já vão saber, é verdade. Então, aí você acaba. Exato. Agora sim, não tem jeito, né, cara? Você pode se desconectar, mas assim, a grande questão, o que é uma grande ironia é que você hoje usa rede social justamente para você ficar conectado com pessoas que têm, se não interesses parecidos com o seu, né? Que elas sejam muito próximas de você. E aí você começa a conviver com pessoas que assistem os mesmos seriados que você, as pessoas que veem os mesmos tipos de filme que você, as pessoas que, sabe, estão vendo a mesma novela, o mesmo reality show que você e tal. Então você tem um núcleo de pessoas que estão ali e que te influenciam, né? Porque a partir do momento que você está conectado com elas, eu vou lá e vejo, o Daniel assistiu Priscila, Rainha do Deserto. Caraca, que filme é esse? Eu quero ver qual que é esse filme que o Daniel gostou tanto, entendeu? Aí eu vou lá e vou, tipo, tentar ver um pouco sobre o filme. E aí, se eu gostar do filme, tipo, eu posso depois, em seguida, publicar. Putz, é um puta filme, sei lá, que o cara morre no final. Aí, tipo, outra pessoa que já tá conectada a mim já vai, tipo, entrar nisso. Então é um ciclo, né, que você acaba... É uma ironia, né? É uma ironia muito grande isso, eu acho. E tem aquela coisa, não tem como você ficar uma semana sem entrar no Twitter, né? Sei lá, eu tava pensando agora assim, antigamente, por exemplo, tinha filme que demorava 1 ano pra chegar no Brasil. Demorava 1 ano, estreava nos Estados Unidos, sei lá onde. 1 ano depois ele ia passar no Brasil. Ninguém ficava sabendo de nada, porque não tinha internet, não tinha nada. Não, e olha só, então... e hoje a gente tem, você vai assistir o filme, aí você vai lá e vai ver, por exemplo, sinopse do filme, aí sai 5 trailers do filme, 8 sempre featurettes. com 8 features, exatamente, daí tem sempre cenas inéditas. Aí depois você vai assistir o filme, daí tem crítica do filme, tem review do filme, tem entrevista com spoiler. Podcast com tem certas spoiler. Pessoas que fazem. Cara, então assim, você pega um conteúdo só e aí ele se destrincha em tantas partes. Todas essas informações que você tá colhendo, você já tá pegando mais ou menos o que é a essência daquele produto, daquele conteúdo. E aí torna-se mais difícil de você produzir algo de real qualidade, porque você sabe que as pessoas estão sempre criticando, estão sempre buscando uma qualidade a mais ali e estão conectadas nesse tempo todo com coisas que elas consideram de qualidade, que elas não consideram de qualidade. Então você tá sempre nisso de tipo vendo, então você gera maior dificuldade para criar conteúdo. Você tem maior dificuldade para se esconder de spoiler se você quer ser apresentado a um conteúdo novo. E você precisa ir driblando essas coisas se você quer ter realmente uma relação muito mais intimista com aquele conteúdo que você está procurando. Eu tô vendo isso hoje, para mim, justamente com House of Cards, assim. Tipo, é um seriado que eu comecei a assistir há pouquíssimo tempo. Eu tô no 6º episódio de House of Cards. E eu, tipo, não faço ideia do que vai acontecer mais pra frente e tal. E, cara, é um troço que eu não fico lendo, entendeu? Eu tô gostando das... Pera que eu vou te contar agora. Opa, o Edu caiu. Mas, cara, você tem isso, sabe? Tipo, eu quero ver. Porque, assim... Mas eu acho engraçado e é dúbio mesmo isso, né? Porque, olha só, eu fui atrás de House of Cards por quê? Porque eu recebi informações prévias antes de eu ler, antes de eu ver mas o negócio. Não eram spoilers, eram recomendações, tipo, é muito bom. Recomendações, exatamente. Mas assim, eu recebi essas recomendações. E quanto conteúdo eu já não deixei de ver porque eu recebi as mesmas recomendações negativas, entendeu? E será que eu realmente
não ia assistir esse conteúdo porque eu achava ruim? Ou será que eu simplesmente fui influenciado pelo comentário e pelos spoilers dessas pessoas, entende? Tipo, pô, não assiste o filme tal que é uma bosta. Puta, 15 pessoas já me falaram que esse filme é uma bosta, eu nem vou ver. Entendeu? Sim. E às vezes nisso eles ainda contam o final, né? Tipo, tipo, bosta porque tal coisa acontece. E aí você pega e fala, não, eu não vou me submeter à experiência de assistir esse filme porque falam que é uma bosta. Mas e se de repente eu assisto o filme e eu gosto pela diversão? Tipo, Sim. Tem muito filme bosta que a gente assiste por diversão, né? E de repente tem muito filme bosta que a gente não assiste porque as pessoas dão spoiler. Sim, e tem filme incompreendido e mais ainda, você tem o direito... Você tem o direito de assistir e ter a sua própria opinião. Em vez, tipo, eu prefiro assistir e eu dizer este filme é uma bosta do que... não vi esse filme porque todo mundo me falou que é uma bosta, tipo, né? Exatamente. Você foi levado pela opinião dos outros. Mas só pra... Enfim, assim, duas coisas, assim. Tem alguns spoilers que são, tipo, impossíveis. Algumas coisas muito, tipo, absolutamente, sei lá, não vou dizer clássicas, mas totalmente presentes na cultura pop. Por exemplo, se você pega um moleque de 12 anos que nunca viu as Star Wars, ele vai saber, tenha certeza, quando ele apertar o play do primeiro Star Wars, ele sabe quem é o pai do Luke Skywalker. Sério, tipo, é um negócio que faz parte da, sei lá, intrínseca, parte que a gente nasce sabendo disso. Sim. Entendeu? A gente nasce, o nosso pai fala isso pra gente. Luke, I am your father. Então, assim, querendo ou não, existe isso. E outra coisa que eu acho que talvez esteja caindo em desuso, mas que é muito importante, que é uma coisa chamada literatura. Quando você lê um livro, o final... Quando você lê um livro, você aprende a apreciar o caminhar, que foi o que eu falei, o andar da carruagem. Se você tem uma cultura de ler livros, muito provavelmente você não vai se importar tanto com o final, com o spoiler do tipo, tal coisa acontece, porque o importante é o como isso acontece, entendeu? Então, tanto que você tem, sei lá, você tem desde romances que você sabe como vai terminar, mas o importante é a forma como ocorre a descrição, é a forma como o autor trabalha, e você tem desde coisas clássicas e que todo mundo debate na escola, que é o negócio da Capitu lá, do Machado de Assis, que o importante não é o final, até porque você nem sabe, né? Ela traiu, não tem isso. Não é importante, o importante é o desenrolar, a narrativa que o cara criou, que é genial. Então eu acho que, por exemplo, enfim... Todos esses grandes filmes, você admira pelas cenas, pela boa direção, pela fotografia. Exatamente. E o final pode ser que tenha uma questão do tipo, surpreende aqui, surpreende ali, né? Quando todo mundo foi pro cinema assistir Psicose no lançamento, provavelmente foi um choque absurdo. Choque total, exatamente. Tipo, a galera, meu Deus, todo mundo comentando. E hoje não, muito provavelmente você vai assistir o filme sabendo do final, ou se você não sabe, você sabe que vai ter um chuveiro e a mulher vai gritar. E tipo, mas ele é um clássico importantíssimo por outras questões. E aí você valoriza isso, e é isso. Eu acho que o legal de tudo é que cada experiência é única. Inclusive, se você separar por épocas, cada experiência de grandes acontecimentos, quaisquer que sejam, é diferente uma da outra. Que tá diretamente relacionado com essa questão da gente tá interligado também, né? Agora, quer ver que filme que eu acho muito interessante pra gente dar um spoiler aqui? Quero ver você tentar, Dani. Quero ver você tentar. Eu estou permitindo você dar um spoiler. Eu gostaria que você desse um spoiler de A Árvore da Vida. Não sei como dar um spoiler de A Árvore da Vida. Não dá, cara. Não tem, mas não tem spoiler. Tem muita luz, tem muiita contemplação, muitas imagens bonitas, psicodelismo, uma loucura. Sei lá. Eu acho que o grande spoiler da Árvore da Vida é, tipo, sei lá, é melhor ver em Blu-ray, não sei. Se é pra ver, veja em Blu-ray. Acho que é isso. Por aí.
No final de mais um podcast Cinemação número 125, sim, concluímos o nosso papo sobre spoiler. Falamos um pouco aí sobre toda o desenvolvimento do spoiler, o que é o spoiler na nossa cultura e tal. E realmente não chegamos a conclusão nenhuma, porque o spoiler vai estar aí, não adianta você fugir dele, né? E ele sempre vai existir, seja da sua tia velha de 95 anos que quer contar a história de um filme que ela assistiu quando era nova, seja você conectando no Facebook e vendo um amigo tirando print screen da tela para te contar que o Joffrey morreu. Milhões de formas de contar spoiler. Então, Edu, muito obrigado pela sua presença. Fala aí, já faz aquele seu jabá esperto que você já tá acostumado de fazer, porque eu sei que você tá correndo muito, gravando muito podcast aí. Prazer estar com vocês mais uma vez. E a cultura do spoiler é essa mesmo. Se você não curte spoiler, não dá spoiler pro amiguinho, né? Fala de boa. Pô, não curto spoiler, vamos conversar, sei lá, sobre o jogo do Flamengo? Exatamente. Vamos falar sobre as estrelas? Não dá spoiler pro amiguinho. E se você não curte spoiler, também não vai ficar procurando spoiler. Mas vamos todos conviver em paz. Exatamente. Quem gosta de spoiler, gosta de spoiler. Acho que aqui foi um podcast democrático, porque temos Rafael, que não gosta de spoiler, Dani, que não gosta de spoiler, e eu, que não ligo pra spoiler. Exatamente. A gente poderia ter o Henrique aqui como a balança que fica no meio termo, o grande desgraçado que fica provocando pra contar algum spoiler, mas felizmente ele não está presente, né? Ele está em um lugar muito melhor. E a gente conseguiu ter um papo muito mais equilibrado, porque senão o Henrique ia ficar aqui tentando cutucar pra contar spoiler. Não seja como o Henrique. Acho que o que a gente tira de conclusão dessa conversa é: a cultura do spoiler existe, vai existir. O que tem que prevalecer é o respeito. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Ponto final. Perfeito. Pra quem quiser me seguir no Twitter, é no @edu_sasser. Eu não fico dando spoiler de tudo lá. Tá? Só vou dar spoiler do final da novela. Mentira, que eu não vejo. Isso é como pra Tititi ler. E visite logado.com também, que tem uns podcasts lá bacanas, né? De vez em quando. É isso. Não quer receber spoiler de reality show, siga o Edu também, né? Quem me der spoiler do American Idol é bloco na hora. Dani, muito obrigado pela sua presença também nesse podcast sensacional sobre spoiler. Valeu, Rafa, valeu, Edu, brigadão todo mundo. Eu ia fazer alguma piada que eu esqueci, mas tudo bem, então tá tudo bem. Até semana que vem, abraço. O podcast Cinemação número 125 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Cutucando e querendo mostrar que, tipo, já é uma espécie de spoiler, né? Você tem o spoiler da vida real. Olha só que profundo. Mas sabe por quê? Tipo, no final você morre. Não, o spoiler... Menos a Sandy, porque ela é imortal. E o que é imortal não morre no final. Exatamente. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.